E dando sequência à nossa programação, chamamos ao palco Vânia Reis. Especialista na área de operações, facilities e serviços condominiais e hoteleiros, formação em hotelaria, turismo e RP, é professora e coordenadora pedagógica na Academia Nacional do Síndico. Também atua na formação dos profissionais das áreas condominiais e hoteleira, palestrante de diversos congressos e cursos na área condominial. Passamos a palavra a Vânia, que nos trará a palestra Novos Condomínios e o surgimento da especialidade na sindicatura. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada, Tássia. Vocês não acreditam da minha felicidade de ver um auditório cheio do jeito que está aqui. E estou feliz mesmo. Eu acho que a gente chega até num estado mais de emoção. Porque eu tenho andado nesse Brasil todo e eu vejo eventos maravilhosos preparados. Eu acho que o Ricardo e o Júlio devem concordar. E, às vezes, a presença dos síndicos é muito pequena. E eu queria parabenizar a Denise, parabenizar a Nara, parabenizar todos que participaram na preparação desse evento com tanto carinho, com tanto detalhe. Eu que vim da hotelaria pura, eu posso dizer para vocês que isso, para mim, é um encantamento. E hotelaria a gente trabalha sempre com muito encantamento. E foi isso que eu tentei trazer um pouco para a área condominial, até porque todo mundo pensa assim, quem trabalha em hotel gente, o pessoal tem muito dinheiro, dispensa muito, vocês não têm ideia como a hotelaria vive. A hotelaria é sempre o presunto que sobra do café da manhã torna-se um croquete maravilhoso e que vocês pagam um preço incrível à noite no happy hour, porque senão não tem resultado. Então, foi com esse espírito que eu vim para a área condominial para trazer também esse lado mais detalhista, porque eu sempre pensei assim, se o funcionário de um condomínio ele ganha aproximadamente, porque o sindicato é o mesmo, do que ganha um funcionário de hotel, o que falta para o funcionário do condomínio se chama treinamento e se chama cuidado de quem está dentro do condomínio, de tratar essa pessoa de modo mais humano. Ter um bom vestiário, um bom refeitório, um uniforme decente. Eu não estou dizendo que é um uniforme de primeira linha lindo, não, mas que ele não tenha vergonha de estar vestido daquela forma e de andar nas horas comuns. Porque, muitas vezes, por que a gente vê um funcionário que, quando ele está dentro do empreendimento, ele se veste com aquela roupa que dá para ele, mas, quando ele vai embora, nem parece que é ele está lindo. Porque ele gosta, todo mundo gosta de tá bem arrumadinho, limpinho e tal. Então, gente, primeiro de falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu venho fazer uma palestra em Porto Alegre. As outras vezes que eu tive em Porto Alegre, sempre mais foi em função de construção, ver empreendimentos que estavam sendo construídos, área comum, até porque um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer é realmente fazer o que tem que ter num condomínio, como área social para o condômino, área operacional, sim, porque o funcionário vai no banheiro, sim, ele faz número 1, número 2, ele tem direito disso aí. Então, quando eu vim para essa área condominial, e como o Ricardo falou, às vezes é preciso que a gente conte um pouquinho da história da gente, Ricardo? Então, eu vou falar para vocês das especialidades que tem na sindicância, mas vou falar também um pouquinho
porque eu vi o Odilei falando de propósito, que é uma coisa muito importante. As meninas que falaram da área administrativa, que falaram de saúde mental, e que ficou bem gravado isso na nossa cabeça, e a união das administradoras presentes aqui, que foi muito legal da gente reunir no palco as administradoras. Como o Ricardo diz, muitas vezes existe essa briga, essa rixa entre e isso não é bom para o mercado condominial, né? É muito melhor a gente estar unido e barrar as pessoas ruins que querem entrar no nosso mercado. Então, essa união entre síndicos, entre administradoras, entre gerentes prediais, né? Isso tem que ter, e de uma forma muito salutar. Depois, nós vimos a Liliane, da parte jurídica, falar sobre LGPD. Eu vejo isso hoje como um dos calcanhares dos condomínios e que a gente tem que ter. Só para vocês terem uma ideia, no condomínio onde eu moro hoje, uma condômina pagou um boleto falso, né, que veio, e ela meteu uma ação bem grande em cima da administradora e do condomínio, porque ela falou, ou foi da administradora ou foi do condomínio, mas os meus dados vazaram, como ninguém quis pagar o valor do condomínio dela, ela meteu ação nas duas. Então, se preparem, porque hoje eles têm condições de buscar um reparo desse, né? E, com certeza, ou o condomínio ou a administradora, ou os dois juntos terão que pagar. E aí ela pede mais e mais. Você sabe que nunca a pessoa pede o reparo do boleto. Ela pede sempre muito mais. E o Ricardo falou da união dos síndicos. Eu acredito que, pós-pandemia, a coisa, eu acho até que melhorou, porque eles passaram a se conhecer. Eu passei a conhecer síndicos de todo o Brasil, através da Academia Nacional do Síndico, em que eu sou coordenadora pedagógica, e hoje tenho o prazer de aprender com síndicos de todo o Brasil, de Salvador, de Manaus, do Espírito Santo, do Rio, e antigamente a gente só fazia cursos mais em São Paulo e interior de São Paulo. E eu queria falar um pouquinho para vocês do que me move, né? Eu, graças a Deus, tive a possibilidade de estudar na França, me formar lá, e vim para o Brasil trabalhar. Meu pai não deixou que eu ficasse na França, porque ele falou, se hoje, quando você está se formando, em 80, é o país que mais tem desempregados na Europa, você vai ser mais uma, primeiro eles vão dar um emprego para o francês, depois eles vão dar um emprego para você. E aí eu voltei para o Brasil e voltei na condição assim, você fala inglês? Você fala francês? Então tem um lugar para você. Como diria o Ricardo, no bom palavrão, e a vaga que eu tenho para você é do cocô do cavalo do inimigo do bandido. Então, eu fazia reserva, ficava lá no quinto, com um diploma da Sorbonne, mas eu ficava fazendo reserva no meu cantinho, e meu pai dizia assim para mim, tem problema não, filha. Um dia vão saber que você sabe mais e que você pode contribuir mais. Mas, no fundo, eu entrei na hotelaria, mas, no fundo, eu queria ser aeromoça. E eu contava para o meu pai, eu entrei logo, eu queria ser aeromoça, e quando eu fui chamada para aeromoça, eu soltei a hotelaria, vim para ser aeromoça, e meu pai falou, mas, pelo amor de Deus, que você vai ser aeromoça? E eu falei, pai, você não sabe, a aeromoça, ela compra naquele tempo, gente, porque com certeza eu tenho idade para ser mãe de muitos de vocês aqui, compra meias Kendall, compra perfume, vende e ganha uma grana. Meu pai falou, você quer ser contrabandista ou você quer ser aeromoça? E eu falei, pai, mas é o seguinte, elas viajam com aquela malinha, toque, para o lado, e sobem no avião e tal. Eu falei, minha filha, peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Escuta o que o teu pai está falando. Você sabe qual é o destino de uma aeromoça? Eu falei, não. Ser uma aerovelha. De lá você não passa, você pode ter certeza. E aí, depois, pensando nisso,
eu voltei para a hotelaria por causa de um convite que eu tive. Mas não deixei de ser, hein, gente? Entrei na França de primeira, porque eu tinha um francês muito bom. Fui. Aí vi que realmente não era essas coisas todas. Aí voltei para a hotelaria e fiz carreira na hotelaria durante 15 anos. E essa história mostra um pouquinho para vocês do que eu tenho para dizer para vocês quando o Odilei falou sobre propósito. E o meu negócio sempre foi a minha inspiração. Meu pai sempre foi a minha inspiração. Eu perdi mãe, eu perdi irmão, mas a perda do meu pai, sim, foi irreparável na minha vida. Porque ele era um nordestino, mas de uma visão enorme, onde ele dizia 3 coisas para mim. Vocês têm que estudar, vocês têm que tocar um instrumento e vocês têm que ser independentes. Tem que estudar, eu não tinha nem que discutir. Aí, na hora, a minha irmã mais velha escolheu tocar piano, a outra tocou violão. Aí, quando foi, Vânia, o que você quer aprender? Eu falei, pandeiro. Aí ele, o quê? Pandeiro? Pandeiro não é instrumento, e bababá. Bem, hoje eu podia dizer para vocês que eu poderia ser uma mulher riquíssima, Vaninha, pandeiro de ouro, não precisava ter enfrentado tanto síndico na minha vida, com uma situação como eu fiz de 120 condomínios, para lá, para cá, jogo de cintura para poder sair. Mas meu pai, ele interferia dessa forma, e ele queria saber como é que você ia, como é que estava. E o seu chefe, ele até enchia o saco. E seu chefe está bem? Você já fez ele já fez a sua avaliação? E aí, no dia que eu cheguei para ele e falei, pai, eu fiz uma avaliação, mas eu acho que não foi bem, não. Porque ele me perguntou assim, eu já estava na Novotel, e ele perguntou assim para mim, aonde você quer chegar? Aí eu falei, no seu lugar, sentar na sua cadeira. Cara, não deu certo, né? Ele falou, jamais uma mulher vai chegar a ser gerente de Novotel no Brasil. Você não vê que são todos homens? E, gente, eu fui a primeira mulher gerente de Novotel no Brasil. Então eu acho que a persistência, a inspiração no meu pai, tudo que eu fazia, eu falei, se eu fizer isso, ele vai morrer, ele vai achar bárbaro. E não era só comigo. Eu tenho 4 irmãs e um irmão que infelizmente morreu. Mas com todas ele era assim. E eu acho que quem tem um pai desse, até hoje, eu já não o tenho mais, mas tudo que eu faço, eu penso, se ele tivesse presente, ele ia ficar muito feliz com isso. Então, o histórico vem daí, e depois, fazendo carreira na hotelaria há 15 anos, eu me casei já com 35, hotelaria é assim, ou você casa velho ou não casa. Mulher, ou não casa, você vira titia. Eu já casei com 35, fui mãe, porque meu marido, vamos que vamos. Então, com 39 eu fui mãe, E com 40 eu saí, porque eu saía com mala de 3 dias, passava 15. Saía com mala de 15 e passava 3 meses. E com meu filho não ia ser criado pela minha mãe. Então, eu resolvi mudar de profissão. Então, sempre a gente pensa... Eu nunca anotei tanta coisa numa reunião como eu anotei hoje. Fico feliz, viu, Denise? Porque meu caderninho vai embora cheio de boas anotações e coisas que a gente utiliza para a vida, principalmente a gente que dá aula. Eu digo sempre que aí fui trabalhar numa construtora, já na hotelaria eu trabalhava com a parte hotel. Você sabe que a parte hotel é trabalhar com gente feliz e gente extremamente infeliz. Os felizes são os que alugam e ganham no final do ano, no final do mês, o resultado. E os infelizes são aqueles que sentam todo mês em cima dos resultados, e que perseguem a vida de uma parte hotel, por isso que muitas vezes ele não seguiu e não deu muito certo. Mas eu
persistir, e nós tivemos no Grupo Accor, eu fui diretora de operações do Grupo Accor durante muito tempo, então eu passei por Partenon, Novotel, Partenon, Ibis, todas essas marcas aí, eu fiz uma bela carreira no Grupo Accor. E depois, quando mãe, eu saí e fui fazer carreira, e graças a Deus, eu fui trabalhar, fiz shopping center, que também tinha condomínio, aprendi lá muita coisa, fiz tudo isso através... Implantei vários condomínios para uma construtora e também implantei o chamado Facilities, que hoje, até aqui em Porto Alegre, teve, que são os residenciais com serviço, né? Foi uma ideia em que eu tive a sorte do dono da construtora comprar essa ideia, e eu fui precursora em São Paulo dos residenciais com serviços, os Facilities, em São Paulo. E eu passando aqui já para a minha palestra, o que eu queria... Deixa eu ver aqui que passa, né? Pronto. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse mercado, como é que ele vem acontecendo, até porque é importante que vocês saibam em que ponto a gente está. Isso Brasil inteiro, hoje eu trabalho no Brasil inteiro, hoje eu faço trabalho para Trancoso, eu faço trabalho para Recife, de implantação de condomínios diferenciados com serviços, que é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de tratar com condomínio, com funcionário, eu amo tratar com novas experiências, de você fazer condomínios com diferenciais, né? Isso, para mim, hoje em dia existe, todo mundo conhece isso, dos condomínios com serviços, e a gente implantou isso em São Paulo, a gente sofreu muito, mas eu digo para vocês que a gente tem muito case de sucesso nesse país de condomínios com serviços, com limpezas de quarto e tudo isso. Em São Paulo ainda é algo que ainda continua acontecendo, e eu fui a precursora disso no mercado de São Paulo. Deu um trabalho danado, mas a satisfação de depois você ver o troço montado, como diz o outro, como diz o Acredicar, né? Não tem preço. É maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Então, só para passar rapidinho para que vocês saibam, né? Quando a gente tinha a diferença entre o síndico profissional e o síndico morador, que a gente fala muito disso, antes a gente tinha essas áreas mínimas, poucos apartamentos. Deixa eu me colocar um pouquinho aqui para trás para não empatar. 2 a 3 funcionários, tinha muito autogestão. E aí, a partir de 2000, a gente lança no mercado, sai esses condomínios grandes, que com certeza não poderiam ser gerenciados, ou não poderiam ter uma estrutura menor como tinham as outras. Então, porque tinham grandes áreas de lazer, tinham acima de 200 apartamentos, você tinha serviços, que prestar serviços lá dentro, muito mais do que 20 funcionários, e uma administradora de condomínio com serviços, sempre. Eu gosto muito desse quadro aqui, porque a gente mostra um pouco que o quanto a gente caminhou nisso tudo, nessa área condominial, para dizer que 65% da população mundial, aproximadamente 7 bilhões de pessoas, viverá em cidades e, em sua maioria, dentro de condomínios. Então, o que a gente faz, né, o futuro do que a gente faz, é premente, é visível e não é uma coisa que vai passar. Condomínio não tem essa assim, vai acabar, é uma moda. Não é uma moda, isso aí, né, é algo que vai acontecer e que a gente tem que estar preparado para isso, porque a cada dia que passa as pessoas estão colocando condomínios com mais diferenciais, e nós temos que estar preparados para gerir isso aí, né?
da administradora ao síndico, porque o cliente ele quer, a cada dia que passa, mais serviço. Então, é importante que todos nós estejamos preparados para isso aí. Opa, é para frente aqui, né? É, isso aí. Espera lá. Então, a gente tem os residenciais urbanos, os residenciais de multipropriedades, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Residenciais de campos, os comerciais, né? Vamos passar um pouquinho mais para frente. Os residenciais, que são os condomínios de apartamentos residenciais com serviços de apart-hotel, né? Que isso aqui também, eu também tive a oportunidade, dentro do Grupo Accord, de fazer a gestão de alguns condomínios aqui em Porto Alegre. Residenciais mistos, né? Os comerciais, que são salas comerciais, né, condomínio de escritórios, edifícios de andares corporativos, os chamados triple A's, que tem aquelas lajes enormes. Tudo isso é mercado para a gente. Tudo isso a gente tem que estar preparado para isso, porque nisso tudo sempre haverá um síndico, né? Comerciais mistos, que são hoje esses hotéis, muitas vezes tem um hotel, tem um residencial, tem um comercial, tem um AAA e tem, inclusive, um shopping. E a gente tem que estar preparado para isso, sempre preparado para isso. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui para vocês, dentro da hotelaria, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, deixa eu ver. Não, espera aí. Estou me confundindo com isso aqui, espera lá. Não, está aqui, cheguei. Bem, então, nessa parte de atendimento, a gente teria, na hotelaria, os apart-hotéis, os condotéis, multipropriedades, multiuso, que são prédios que estão saindo agora em São Paulo só com Airbnb, né? Consultórios e o Day Clinic. O Day Clinic também é outro que precisa ter um síndico, precisa ter um gerente que saiba tratar com pessoas que estão doentes, né? A cada dia que passa, se exige mais de um síndico. O síndico tem que estar mais preparado para atender essa coletividade. Depois, você pega essa parte mais administrativa, que, na verdade, eu diria que o pessoal de administração e direito estaria mais preparado, os residenciais mistos, associações, salas comerciais e loteamentos. A gente vai ver tudo isso um pouquinho para frente. E a parte mais técnica, que seria a engenharia, que seria um pessoal mais da área de engenharia e segurança. Porque cada um de nós, se vocês pensarem aqui, tem um lado mais forte, né? Por exemplo, se você pegar quem veio da área de administração de empresa, tem uma possibilidade de circular bem maior nesses condomínios todos. Mas, para você lidar com essa parte de atendimento e hotelaria, você tem que gostar, não que os outros não tenham, mas você tem que gostar extremamente de gente, e de gente de tudo quanto é tipo, e de gente extremamente exigente. Porque os tipos de empreendimentos quase que empreendimentos onde eles pagam um valor de diária para estar lá dentro, e a gente tem que saber trabalhar com tudo isso. E a parte lá que é a parte mais técnica, eu acho que as pessoas aqui que são do lado técnico se dariam muito bem com essa parte de shopping center, porque tem um lado técnico muito forte, que a gente tem que estar de olho, né? Normalmente tem um engenheiro que cuida disso aí, né? Galerias comerciais, os triple A's, né? O triple A, se der uma piscadinha na luz, você está ferrado. Porque, né, normalmente são grandes bancos que não podem ter falha de luz, não pode ter falha do elevador, não pode ter nada. E todos esses segmentos eu fui síndica, porque eu fui síndica de 120 condomínios
em 19 anos. E o meu chefe, ele não perguntava para mim se eu estava preparada, não. Ele dizia, olha, agora nós vamos lançar isso, estuda e vê como é que a gente atende esse público. Como, graças a Deus, eu vim da hotelaria, eu tinha meio que esse jogo de cintura de atendimento, até porque na hotelaria você atende da hotelaria 2 estrelas até os 5 estrelas. Então, você tinha que saber atender esse público que vinha. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. E no AAA, é gente que aluga logo assim 1.000 metros de laje, 2.000 metros de laje, né? Além de ter o técnico do empreendimento, cada laje tem o seu técnico que discute tecnicamente, é o engenheiro que discute tecnicamente com o seu do prédio. Então, a coisa é bem... Depois tem os condomínios com marinas e os galpões industriais e de logística, que também é um outro segmento meio complicado, porque é um segmento onde tem muito valor guardado. Então, a parte de segurança é muito importante. E vira e mexe, eu não sei se vocês já viram, e aqui deve ter muito, os condomínios de galpões logísticos, onde tem fortunas guardadas lá dentro. E quando acontece um assalto, meu Deus, né? O síndico... só falta morrer com isso aí, né? Então, vamos lá. Só para passar, e eu vou dar um exemplo de cada um do que eu passei. Por exemplo, a multipropriedade, que isso hoje é algo que está muito forte e que vocês podem ser convidados a virem a ser síndico de uma multipropriedade. Normalmente, aqui em Gramado, hoje, tem empreendimentos de altíssimo nível de multipropriedade. Mas é algo que eu digo para vocês que muitas vezes é até mais fácil da gente lidar, porque não tem aquelas grandes assembleias, né? Nem tem como ter, porque se você tem, cada unidade chega a ter 40 donos, como é que você coloca numa sala 20.000 pessoas? Então, isso você já dá em convenção, já existe que vai haver essas assembleias e que você é representado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Então, porque senão também não daria certo. Cada um ia querer pintar o troço de uma cor diferente, né? Uma multipropriedade é como você trocar o pneu de um carro com o carro andando. Porque o apartamento ele não é desalugado nunca. E você tem que fazer a manutenção dele. Então, é complexo você ser um síndico de multipropriedade e ao mesmo tempo, atender todas as exigências de uma multipropriedade. Então, a síndica normalmente é a construtora ou a administradora, através de uma pessoa que ela contrata um síndico, que tem essa capacidade de se relacionar muito bem. Hoje, o grande segredo do síndico está em cima de uma coisa chamada relacionamento e comunicação. O síndico que não tem relacionamento e comunicação, ele jamais... Ele pode ser síndico 1, 2 anos, depois acabou. Ele não será mais síndico, porque, com certeza, vão buscar um outro que se comunique melhor, né? Então, isso é primordial. Cada unidade chega a ter, um apartamento chega a ter 40 donos. Ele é compartilhado em pequenas partes e que pode ter até 40 donos um apartamento. Então, a síndica ela é responsável tanto pelas áreas comuns quanto pelas unidades privativas. E por que isso? Porque a conta de luz tem que ser paga. E eu não posso pegar uma conta de luz e repartir para 40. Eu tenho que ter o poder de ir lá pagar e depois prestar conta do que gastou de luz aquela unidade, né? Prestação de contas e aprovação por procuração, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem comprar uma multipropriedade e ler até o final, dificilmente compra. Mas todo mundo compra, tanto é que é sucesso. Porque, na verdade, você tem direito a uma semana de lazer, você pode vender essa semana, você pode passar essa semana para o seu primo, e daí para frente. Mas se ele lesse a fundo, ele não compraria, porque direito ele tem quase que nenhum, né? E a administração é essencialmente hoteleiro.
hoteleira. E os destinos sempre turísticos. Tanto é que está em Caldas Novas, Gramado. Agora eu estou fazendo assessoria para um que vai ser o primeiro que vai acontecer em Trancoso. Né? E eu estou estudando como vocês poderiam hoje pegar, porque eu também estou estudando. Eu nunca fiz assessoria de multipropriedade. E estou aprendendo muito. E estou vendo que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Muita. Se você pegar todo dia dentro do que você faz, você tem sempre muita coisa para aprender. Então, eu digo para você que quem tem essa vertente de hotelaria, quem já estudou hotelaria, quem já estudou, inclusive, a parte hospitalar, né, também tem muita condição de atender multipropriedade. Essa parte de multipropriedade, ou essa parte que eu coloquei para vocês, da parte hotel e tal, porque é extremamente interessante. Depois a gente pega a parte, o exemplo de residenciais e salas comerciais, que é muito mais fácil, síndico profissional eleito e contratado, foco em administração em controle de custo. Né? Se não tiver controle de custo, vocês sabem, né? A nossa vida é desse tamaninho. Né? Responsável somente pelas áreas comuns e de lazer, prestação de contas e aprovações em assembleia e trabalho conjunto com o Conselho Consultivo e Fiscal. E aí vem essa parte que eu também estou dando um outro exemplo, que é o AAA, que são essas lajes corporativas, que é extremamente ágil, né? As pessoas querem do bom e do melhor, mas eles não admitem uma falha. Falha não pode existir, porque aqui você tem Itaú, BBA, você tem os grandes bancos, e eles até têm uma contingência fora daqui, mas se no contrato deles existe uma cláusula que se a gente falhar, olha só, se a gente falhar, a gente pode ser penalizado por isso. A gestão condominial pode ser penalizada por isso. Aqui, em São Paulo, também já saiu agora o condomínio multiuso, né? Que você tem uma parte corporativa, salas comerciais, condotel, residencial e lojas. Esse é o prédio mais alto de São Paulo hoje, tem 50 andares, e você tem 4 subsíndicos e um síndico geral de tudo, das áreas comuns e das lojas. E aqui, os diversos outros tipos de condomínio, porque eu vim falar de condomínio para mostrar para vocês o quanto que a gente tem de coisa ainda para a gente aprender e para a gente ser síndico. Síndico não está só em ser de residencial e comercial. Né? Então, você tem os micros apartamentos hoje de 10, 12 metros, que isso aí é um diferencial, você tratar com este público de 10, 12 metros, onde, para ele, a parte de lazer, se ele chegar e a academia não estiver funcionando, o mundo caiu. Porque de apartamento mesmo, ele tem 10 metros, 12 metros, ele vai lá para dormir. Então, o mundo dele, onde ele vive, é na área comum. O tiny homes, que é aquele que é em cima de rodinhas, que hoje já no Brasil é muito caro, mas já existe gente morando em 12, 16 metros. É uma outra área que vocês síndicos têm para trabalhar. Né? É ainda uma construção, é algo muito caro, mas vocês sabem, começa caro, daqui a pouco está dentro do preço e vocês vão ter que tomar conta desse espaço que eles alugam para colocar a casinha deles lá sobre rodas. E vocês vão ter que dar, né, o jeito de administrar isso aí também. Os empreendimentos em São Paulo e Rio, que está cheio hoje só com Airbnb, totalmente pode acontecer, não existe isso de ir para uma assembleia e dizer que não pode, porque na convenção já dá o direito de ter. Né? O auto shopping, que eu acredito que aqui já tenha, em São Paulo está cheio de condomínios de auto shopping, só com carros lá dentro. Né? É um outro tipo de condomínio, né? As pessoas pagam os espaços para pôr os carros lá dentro. Condomínio de marina. Eu dei aula para uma pessoa daqui do Rio Grande do Sul que tinha marina no condomínio dela. Né? Eu até aprendi muito com ela, porque a gente dá aula, mas a gente aprende para burro. Muito mesmo. Porque as pessoas passam para a gente. Depois, os galpões logísticos, que isso daí, né, basta um piso estar desnivelado para vocês verem o que acontece com vocês como síndico.
né? Esse piso tem que estar extremamente nivelado, porque são máquinas que passam e fazem a logística de produtos caríssimos. E nesse tipo de condomínio, o mais importante está a segurança, porque tem milhões lá dentro, guardados nesses galpões. Condomínio de terrenos para hangares para aeronaves, né? Parece que até aqui já tem, em Porto Alegre já tem um empreendimento, eu vi na internet, ou vai inaugurar agora, daqui a 2 anos. Né? Condomínio de casas com golfe, os multiusos, que eu já mostrei para vocês, que é aquele Platina lá no Tatuapé, que tem hotel, né? Residencial, comercial, e vocês têm que estar preparados para isso também. O normal de multiuso, hotel e salas comerciais, que isso em São Paulo já está dando uma sobrevida para as construtoras, porque eles têm o direito, quando eles colocam lojas embaixo do condomínio, eles têm direito de construir mais área. Então, até porque, o que São Paulo está preocupado? Em as pessoas não saírem dos bairros e se deslocarem muito, em função do número de carros. Então, você ganha área a ser construída se você fizer um comércio, aquele comércio mais importante para a pessoa não precisar se deslocar. Né? Esse aqui, que tem aqui no Rio Grande do Sul, que eu vi na época, é o consultório médico. Né? Esse aí é algo que deu muito certo no Brasil inteiro. E o Day Clinic, né? Onde as pessoas fazem aquelas pequenas operações e passam um dia. Condomínio de estudantes também em São Paulo, está cheio. Né? Você pega as grandes cidades, Ribeirão Preto, onde tem muitas universidades, já estão com condomínio. Olha quanto mercado um síndico tem para trabalhar. E aí, gente, isso tudo funciona, claro, que através dessa tecnologia. Se não tiver tecnologia, a coisa vai ficar sempre mais difícil. E cada dia que passa esses condomínios, eles buscam de vocês quererem que isso fique mais barato. E como é que fica mais barato? Só fica mais barato se você colocar tecnologia e tirar a mão de obra, muitas vezes. Não tem não tem outra solução que não seja essa. Porque o que é mais caro dentro de um condomínio? A mão de obra, pessoas. Né? Então, 100%, isso aí eu estou falando para vocês um pouquinho do condomínio do futuro. 100% de interação dos moradores com a inteligência artificial, ou seja, vão começar a falar com máquinas. Né? Não haverá presença física de porteiros, zeladores e funcionários. Né? Terceirização integral de todos os serviços. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Né? A equipe vai lá, limpa o condomínio e vai embora. Se sujar depois, vai permanecer sujo, porque a cultura de você ter que ensinar para uma pessoa que ela não pode ficar, como aconteceu agora em São Paulo, eu vi, gente, a subsíndica beijando o espelho do elevador. Foi pego na câmera. Agora, quem teve a coragem de chegar para ela, minha senhora, olha o que a senhora fez. Ih, Vânia, como é que nós vamos fazer isso? E bababá. Então, tem que incutir, através de mensagens, através da limpeza, que não pode se jogar papel no chão. Porque lá eles estão conseguindo fazer as coisas mais baratas, porque eles estão, de qualquer maneira, multando, colocando câmera em tudo e vendo quem é que joga o papel, quem faz a coisa errada, porque aí as pessoas passam porque hoje, o que acontece? A gente tem gente para limpar o empreendimento, quantas vezes por dia ela passa no mesmo lugar limpando? Né? Então, essa é a cultura do eu limpo uma vez por dia, isso aí tem que ficar. Né? Os condôminos têm que manter isso aí limpo. Né? E, gente, vamos abrir a cabeça. Eu estou vendo um monte de gente fazendo assim. Não, e é assim que tem que fazer. Porque as pessoas cobram do síndico. Parece até que é o síndico que beija o elevador, que joga o papel no chão. Né? E, na verdade, né, são as pessoas que estão lá dentro. Mas se eu coloco todo dia uma sementinha, lá atrás eu vou recolher. Né? Vou recolher o resultado disso aí. Né? O conceito de smart building, dos prédios inteligentes,
Geração da própria energia, que já está acontecendo isso. Não sei se aqui em Porto Alegre já está, mas em São Paulo já tem condomínio vendendo energia para outro, mais barato. Segurança e controle de acesso por monitoramento facial. Isso aí, aqui também tenho certeza que já tem. Só para a gente terminar, presença de máquinas, isso é ainda, presença de máquinas, de robôs na limpeza comum, nas entregas de coisa, né? Já tem. Eu entrei outro dia no hospital em São Paulo e a minha irmã estava passando mal, estava numa máquina, e aí veio um robozinho. Não sei se aqui já está, né? Veio um robozinho andando assim, o rosto do médico, ela na cama e o robô falando com ela. A cara do médico. O que teve com a senhora? E bababá, e bababá. Então, isso é para vocês verem como é que a coisa está evoluindo, né? Numa assistência médica em São Paulo, né? E por que não fazer isso também no condomínio? Atendimento feito por holografia, imagens virtuais de funcionário, né? Você toca na portaria, um cara remoto atendendo e aparece a imagem lá do funcionário, mas ele não necessariamente está ali. Pode estar uma outra pessoa falando e tem a imagem de um porteiro falando, mas não necessariamente é ele. Né? Você tem uma central que vai atender 1, 2, 3, 5 condomínios. Né? Então, isso tudo, gente, é porque a gente precisa se preparar para isso. Se já está acontecendo lá fora, uma hora vai chegar aqui. Não tem saída, não. Isso aí é fato. Né? Então, internet das coisas, a geladeira que diz, está acabando, acabou a manteiga, acabou isso, acabou aquilo, ela mesmo já faz o pedido, você já sabe, a geladeira já sabe para onde ela manda o pedido, e daí para frente. E ponto e pouso de decolagem de Uber, né? Esse VTOL que já vai acontecer, parece um drone que chega e já pega as pessoas. A parte de autossustentabilidade, né? Tratamento de água e esgoto, que isso aí já acontece. Eu acho que aqui já tem, não tem em Porto Alegre isso? Pois é. Estacionamento para carros, já aqui também, em São Paulo, no Rio, isso aí já é, né, com as tomadas elétricas. Então, pessoal, é isso aqui, para terminar. A grande sacada do síndico é comunicação, interação e relacionamento. É isso aqui. Se você tiver isso aqui, você vai chegar e você vai continuar, e você vai ter sucesso e vai pegar outros. E você que hoje é de administradora, você vai poder ajudar os síndicos, sempre nessa parte de relacionamento e comunicação. Isso é o mais importante. Eu digo para você que 60% do sucesso de um síndico está aqui, no relacionamento e na comunicação dele. Ele pode ser excelente tecnicamente. Se ele não falar com ninguém, uma hora a casa cai. Não tem saída. Então, ter conhecimento técnico, estar atualizado com as manutenções, capacidade de gestão de pessoas, saber tratar a gente, né? Dominar o controle de processo da operação, né? Principalmente nesses condomínios de grande complexidade que estão vindo agora. Não tem mais condomínio saindo só com salão de festas. Vocês veem o número, parece um clube. Né? 300, 400, 600 unidades, 800 unidades, né? E está constantemente atualizado com a área de tecnologia, como vários colegas aqui colocaram, né? E outra coisa que é o mais importante, que a gente teve a oportunidade nesse dia de fazer demais, que é o networking, né? Eu poder conhecer o Fábio. Eu saber que o Fábio é um síndico, eu saber que o Fábio entende... Fábio, estou aqui elucubrando. O Fábio entende enormemente de tecnologia, eu estou precisando saber, eu tenho o telefone do Fábio, eu ligo para o Fábio e eu obtenho uma informação que, para mim, vai ser muito importante. Gente, a comunicação entre vocês é a coisa mais importante. Eu, como professora, eu faço questão de conhecer todos os meus alunos e, quando eu tenho dúvida, quantas vezes eu já não liguei para alunos específicos que eram chaves em determinados assuntos? E a gente tem que ter a humildade de reconhecer quem é mais forte no determinado ponto, em determinado ponto. Ninguém sabe mais do que ninguém, ou ninguém sabe tudo, né? Agora, nós aqui podemos ser campeões em qualquer negócio, porque juntos
com certeza, nós somos mais fortes. Obrigada. Obrigada, Vânia. Não desce ainda, que eu quero te dar a tua plaquinha, mas antes disso, eu queria compartilhar contigo, cada vez mais eu te admiro, cada vez que eu te ouço, enfim. E quando eu estava ali sentada te ouvindo, eu compartilhei alguns momentos da minha vida com você. Dentre eles, a minha primeira formação também foi hotelaria e turismo. E, coincidentemente, há 27 anos atrás, eu servia as mesas do restaurante que nós almoçamos aqui. Então, para mim, é uma passagem assim, muito rica a história das nossas vidas, e é importante que os palestrantes venham aqui e falem um pouco das suas vidas, né, para ver o quanto difícil é a nossa jornada, né, o quanto a gente batalha para isso e o quanto a gente merece ser valorizado por isso. Muito obrigada, minha querida, pela tua participação.